E pensando sobre isso, sobre o que a gente viu, e o pastor também, no dia do ensaio geral, ele me convidou para estar aqui hoje, fazendo a pregação. E assistindo ao ensaio geral, e a gente já vinha de 6 semanas de preparo, né? Eles tiveram 6 semanas de ensaio. E o Senhor já falava muito comigo, com a minha casa, a respeito disso. Mas eu fui buscar o Senhor, o que Ele queria para hoje, para esse tempo, e o que Ele queria de mim, o que Ele queria para nós como igreja. Orando sobre isso, fazendo devocional, o Senhor falou muito claramente comigo. E também assistindo ao musical, Ele ministrou o meu coração. Em uma parte especial, uma cena especial, Ele falou fortemente comigo. E eu queria que você assistisse. A gente separou esse trecho, essa cena. São só 2 minutos, mas eu espero que ela fale ao seu coração. E a gente continua depois da cena. Todas as tardes, quando os raios do sol tocavam apenas o topo das árvores se recolhendo para a noite, ele vinha. E antes mesmo que pudéssemos vê-lo, nós sentíamos sua chegada. A brisa do vento trazia consigo uma sensação que não pode ser descrita. Era certeza. A criação o reverenciava, tudo silenciava, e até o tempo parava para o escutar. Em sua voz havia algo que jamais conseguiríamos descrever. O amor que antecedia nosso primeiro suspiro, o olhar que nos conhecia antes de existirmos. Nós caminhávamos com ele, e não havia medo, nem vergonha, nem distância. Perguntávamos sobre as estrelas, e ele sorria como quem se lembrava de algo querido. Contávamos sobre os nomes que dávamos aos animais, e ele nos ouvia como um pai que se deleita no balbuciar de um filho. Às vezes não dizíamos nada, apenas andávamos juntos, e isso era o suficiente. Era um privilégio tão grande que nunca soubemos chamá-lo de privilégio. Simplesmente era nossa vida, nosso lar, nossa verdade. O infinito dobrava-se para estar ao nosso lado, e nós, pó e fôlego, podíamos tocar a eternidade. Seu olhar era doce e nos alcançava com amor, um amor inexplicável. Ele nos olhava como se admirasse cada parte de nós, se lembrando do que estava pensando enquanto as criava. Até que um dia ele veio, e nós nos escondemos. Seu chamado ainda tinha o mesmo amor, mas algo dentro de nós havia se quebrado. E então soubemos, o maior dos dons não era o jardim, nem as árvores, nem toda a beleza e perfeição do Éden. O maior dos dons era ele, e nós o havíamos perdido. É isso. Eu não sei sobre vocês. Bom, para quem não estava aqui, o musical falava sobre o plano de redenção do Senhor. Mas ele tratava desde a criação, né? Essa era uma cena de Adão e Eva, que falava da relação com o Senhor. E aí ele mostrava a queda, as profecias até a vida de Jesus e a entrega de Jesus como sacrifício. E essa cena me chamou muito a atenção, e como eu disse, o devocional que eu estava fazendo e as orações que o Senhor me levava, porque eu acredito que até hoje, infelizmente, a gente não entendeu o mais importante de tudo, que o maior privilégio que nós temos é a presença dele. Porque quantas vezes a gente valoriza o dom que a gente tem, a gente valoriza os presentes que ele nos deu, e eu não estou dizendo que a gente não tem que valorizar todas essas coisas. A gente tem que valorizar tudo que ele entrega, mas a gente não tem valorizado a presença. E o Senhor tem nos chamado para esse lugar. E não é um chamado que Ele tem para nós hoje, como igreja hoje. O que é mais bonito é isso. É um chamado que Ele tem desde antes da criação do mundo. Se nós observarmos a história
desde Adão e Eva, a gente vai encontrar algo muito interessante. O Senhor sempre buscando relacionamento conosco. Essa passagem em especial mostra que o Senhor descia todos os dias para caminhar com Adão e Eva. Todos os dias ele fazia questão de estar com eles. Todos os dias ele fazia questão de estar presente. Todos os dias ele fazia questão de conversar, de estar lá. E mesmo depois da queda, a gente vê que ele continuou a fazer isso. Então, a relação dele com a gente, com a humanidade, não mudou. Porque depois que a queda acontece, ele continua buscando intimidade. Ele continua buscando estar conosco. Se nós formos olhar, como eu disse, em Gênesis 3, né, fala que ele descia para estar com eles. Mas não fala, por exemplo, que ele descia ou que ele ficava admirando as estrelas, o sol, a lua, ou o que quer que fosse. Porque esses seres já foram criados para a sua glória. Esses seres, só de estarem lá, já davam glória a ele. E com o homem, ele fez diferente. Quando a gente lê lá em Gênesis 2, 26, é uma passagem que a maioria de nós conhece. Gênesis 2, 26. Depois dele ter criado todas as coisas, depois dele ter criado o sol, a lua, os animais, as plantas, todas as coisas, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele nos dá os seus atributos, ele nos faz parecer sentimentos, ainda da presença dele, que era o poder de escolha. Ele nos deu poder de escolha. O homem escolheu não. Adão e Eva pecam. O Senhor foi pego de surpresa e ele criou um plano de última hora de resgate para a humanidade. E é claro que não foi assim. Ele já sabia do que ia acontecer. Mas o plano era que ele não desistiu de buscar a gente. Ele não desistiu de buscar em nós a sua face. Lá em Gênesis 4, a gente vê os filhos do primeiro casal, Caim e Abel. E se ele tivesse que rejeitar alguém, primeiramente, seriam esses filhos. Eram os filhos dos pecadores, daqueles que se tornaram inimigos dele. Mas não, ele continua tentando relacionamento com eles. Ambos entregam uma oferta ao Senhor. Abel tem a oferta aprovada, Caim tem a oferta rejeitada. Mas o que acontece? O Senhor, ele fala com Caim. Mesmo quando a gente está indo no caminho mau, mesmo quando a gente escolhe um caminho ruim, o Senhor tenta mudar a nossa rota. E ele fala com Caim. Se você quiser abrir em Gênesis 4, é quando ele tem essa conversa. Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado está à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim também escolheu o caminho errado. Ele também escolheu não se voltar ao Senhor. E a gente sabe que aí nós temos o primeiro homicídio. A palavra diz que o sangue de Abel continuou clamando na terra. Mas mesmo assim, o Senhor não desistiu de nós. Ele continuou com Noé, ele continuou com Abraão, ele continuou com Isaac, com Jacó, com Moisés e com cada um dos profetas. Mas o que chama a atenção também do Senhor é que não só ele busca relacionamento, mas ele toma a iniciativa. Ele sempre toma a iniciativa. É Ele que vai atrás de nós. É Ele que deseja estar conosco. E além disso, além de buscar esse relacionamento, além de ir atrás de nós e começar esse relacionamento, Ele sempre entra com uma aliança. Ele sempre entra com um compromisso. E aqui eu quero deixar a diferença. Ele sempre entra com uma aliança e não com um contrato. E qual é a diferença disso? A diferença é que a aliança é um compromisso baseado em fidelidade, onde você está por seus valores, caráter, por vontade, mas que o outro, o compromisso do outro e as atitudes do outro não mudam aquilo que foi pegado. Enquanto um contrato é feito em duas ou mais partes, baseado em lealdade, em regras, em algo que vai servir para um objetivo claro ali, definido, mas quando uma das partes quebra o contrato, a outra não é obrigada a continuar. E a gente entende por que o Senhor é baseado em aliança e não em contrato. Porque se as promessas dele fossem baseadas em contrato, nenhuma delas teria sido cumprida. Porque a gente nunca manteve nenhuma das alianças que ele fez com a gente. Então, eu quero que você entenda que o Senhor, Ele escolheu estar conosco por aliança, porque Ele já sabia que só dessa forma nós estaríamos com Ele. Porque todas as vezes que Ele deu escolhas, a maioria das vezes, vamos dizer assim, o homem foi contra aquilo que Ele estava propondo. Mas Ele não volta atrás naquilo que Ele tem como plano. E depois de toda a história, de todas as promessas, de tudo que foi entregue a nós, chegou o dia em que o Filho chega à Terra. O Filho passa por todo o processo que nós já conhecemos. E Ele se entrega naquela cruz por amor de nós. A promessa que vinha desde o Gênesis, sendo dita pelos profetas, se cumpre em Jesus. Nós temos o Emanuel. O Emanuel, que é Deus conosco. Jesus está no meio de nós.
Jesus está ensinando, está curando, está fazendo, mas ele trouxe algo que é o mais importante de tudo. Ele revelou o Senhor como Pai. E é a primeira vez que a humanidade vê um Deus como Pai. Mas, como eu disse, esse sempre foi o plano. O plano de Deus não muda. A palavra diz, a Bíblia diz que Deus não muda. E se a gente for olhar lá em Lucas 3, a gente tem a genealogia de Jesus. Normalmente eu sei que é uma coisa que a gente pula quando está lendo a Bíblia. Mas é importante que a gente leia, porque tudo na Bíblia tem uma razão. E lá na genealogia de Jesus, em Lucas, começa Jesus, filho de José, filho desse, filho daquele, e no final diz, lá no versículo 38, e Cainã, filho de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão, filho de Deus. Adão foi criado para ser filho de Deus. Ele não foi criado como os animais, ele não foi criado como as plantas, ele não foi criado como o sol, ele não foi criado como a lua, ele foi criado para ser filho. Um filho que não entendeu que era filho. Um filho que não entendeu que carregava os mesmos atributos do Pai. Um filho que precisou ser arrancado daquilo que ele tinha, para só daí perceber o que ele tinha. E como eu disse, Deus não muda, não foi pego de surpresa. Porque quando a gente vai ler Paulo falando lá em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 1, dos versos 4 a 6, ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor de sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, se você olhar, o Senhor já sabia de tudo isso. Ele já sabia que o homem pecaria, ele sabia que em algum momento nós precisaríamos de um resgate. Ele sabia que nós precisaríamos de redenção. A gente tem o hábito de criticar os pecados da Bíblia. A gente tem o hábito de criticar a queda de Adão e Eva. Eles tinham tudo. Eles andavam com Deus. Mas o povo no Egito ficava murmurando. Mas será que nós também não cairíamos no lugar deles? Porque com o tempo nós descobrimos que há muitas formas de pecar. Talvez nós não caíssemos no fruto proibido, mas caíssemos de outra forma. Com certeza, a gente cairia como a gente cai hoje. Mas o Senhor estava cuidando de tudo, desde o começo. Se a gente for olhar com calma, a história da Bíblia, ela é a história de um pai em busca do seu filho perdido, em busca da humanidade que ele criou para ser filha, mas que não entendeu que era filha. É a história de um pai querendo se fazer conhecido por sua paternidade e não por sua divindade. E é isso que diferencia ele de todos os outros
deuses conhecidos até ali. O que Deus queria era ser visto dessa forma, como Ele planejou, como Pai. E não como um Deus que precisa de adoração o tempo todo. E eu não estou dizendo que Ele não deve ser adorado, de jeito nenhum. A Bíblia diz isso, Jesus nos mostrou isso. Ele é digno de honra, glória, louvor. Ele é digno, porque Ele é a fonte da vida. Ele é tudo. E sem Ele, nada haveria. Mas, se a gente for pensar bem, se fosse só para ser adorado, Ele teria parado nos animais. Porque, como eu disse, tudo adora ao Senhor. Tudo rende glória ao Senhor. Espontaneamente. Ele tem miríades de anjos no céu, chamando Ele de santo, santo, santo o tempo todo. Porque é isso que Ele é. Ele não precisaria de nós. Mas Ele escolheu nos fazer filhos. E quando eu disse que Deus não buscou ser adorado, é claro que eu disse assim como Jesus falou na tentação do deserto, que só ao Senhor adorarás, só ao Senhor, seu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Ele falou isso para Satanás. E ele estava ensinando isso para nós. Quando Satanás o tentou a adorá-lo para que ele recebesse os reinos que ele já tinha, mas Satanás quis tentá-lo dessa forma. Quando Jesus falou sobre isso, que nós devemos adorar o Senhor, assim como o próprio Senhor já tinha dito lá no Êxodo, através dos 10 mandamentos, que Ele deve ser o primeiro, Ele é o único digno de adoração. Jesus, que é o Deus encarnado, sabia de um princípio. É um princípio que nós vemos lá no Salmo 115. É um princípio que hoje é até comum. Hoje a gente entende com facilidade. Que é a gente ficar parecido com tudo aquilo que a gente contempla, com tudo aquilo que a gente adora. Hoje até a psicologia, que é uma ciência humana, entende isso. Que você se torna parecido com aquilo que você contempla. Mas lá no Salmo 115, o salmista já falava sobre isso, e por isso que Jesus, e por isso que Deus vem falando sobre isso desde sempre. O Salmo 115 diz o seguinte, desde o versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles, o salmista falava do povo que estava adorando ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de suas mãos, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som sai de sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que fazem, assim como todos os que neles confiam. A gente vai se tornando parecido com aquilo que a gente se aproxima muito, aquilo que a gente consome muito, aquilo que a gente contempla muito. Hoje tem até, principalmente no mundo dos negócios, algo que é bastante difundido, que é a questão da modelagem. Você modela fulano A, fulano B, para que você alcance resultados parecidos com o que ele tem. Isso já tem em todas as áreas. Mas o Senhor sabia que isso era um princípio. Então, quando Ele falava de adoração, Ele queria que nós nos tornássemos parecidos com Ele. Porque Ele sabe que só através dos atributos dEle, só através da vida que há nele, nós vamos conseguir voltar para a presença dEle, para o reino
que sempre foi o objetivo dele. Como eu disse, você não precisa... você tem vários exemplos na Bíblia, tem vários exemplos no dia a dia, mas a gente tem um exemplo muito claro disso. Quando Moisés sobe ao monte, fica 40 dias com o Senhor, e ele desce, o rosto dele está cheio da glória do Senhor. O rosto dele resplandece a glória do Senhor. E é tão resplandecente que as pessoas não conseguem olhar para ele. E ele é obrigado a usar um véu. De tanto que ele adorou o Senhor. De tanto que ele esteve na presença do Senhor. Eu tenho certeza que não é isso que Deus espera de nós, porque Ele sabe que nós não vamos chegar nesse nível. Mas Ele espera que nós estejamos na presença dEle, nos parecendo com Ele. Assim como nós vamos nos moldando uns aos outros, quantas vezes a gente se vê parecido com um amigo, com o cônjuge, quando você está com ele há muito tempo. Quantas vezes a gente se vê parecido com alguém que a gente segue, usando as mesmas roupas, falando as mesmas coisas. É isso que o Senhor espera de nós. Nós sejamos mais parecidos com Ele. E é por isso que Ele busca tanto a nossa presença. É por isso que Ele busca tanto relacionamento. Jesus, quando esteve na terra, quando Ele pregava, Ele poucas vezes falou sobre salvação. O objetivo dele era nos mostrar o reino de Deus. E quando Ele fala de adoração, quando os profetas falam de adoração, quando o Senhor fala de adoração, Ele sabe que para que a gente alcance esse reino, a gente precisa ser parecido com o Pai. A gente precisa voltar a esse lugar de filiação. A gente precisa ser adotado. A gente precisa entender que o Senhor nos quer perto. E é por isso também que Ele pede para nós a santidade. É por isso também que Ele pede que a gente seja transformado, que a gente seja liberto. Porque a palavra também diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse reino que o Senhor tem para nós é um governo desse Pai, que tem Jesus à sua direita, e nós, como co-herdeiros. E Ele deseja isso para nós. Jesus disse: eu vou antes preparar um lugar para vocês. Porque é isso que Ele tem para a gente desde sempre. A prova que nós somos criados para isso é que pela primeira vez, como eu disse, Jesus mostra Deus como Pai. Nenhum profeta até ali tinha falado dessa forma. E é por isso que Ele foi tão mal visto. Foi por esse motivo, inclusive, que Ele foi morto. Ele não foi morto porque Ele fez milagres. Ele não foi morto porque Ele fez alguma coisa ruim. Ele foi morto porque Ele se declarou filho. Ele declarou aquilo que nós devemos declarar. E é por isso que muitas vezes a gente também é renegado pelas pessoas. Porque as pessoas não entendem que nós somos filhos. E nós fazemos parte de um reino em que o Pai tem um lugar para nós. Mas Jesus estava aqui, era Deus encarnado.
era o Emanuel, o Deus conosco. E esse parecia, se a gente for olhar a história, o ápice da história, o ápice do encontro do Senhor com a gente. Ele entregou o seu filho, o filho que se entregou por nós, que pagou toda a nossa dívida. Mas esse filho voltou para junto do Pai. E depois nós temos, Jesus fala isso antes de ascender aos céus. Ele fala, eu tenho que ir, porque é necessário que venham parecido comigo, que vai fazer aquilo que precisa ser feito em vocês. E a partir daí nós temos o Deus conosco, o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje mora em nós. E é Ele que tem nos selado, nos transformado, nos levado para esse Pai. E é Ele que vai fazer com que a gente alcance esse lugar. A minha oração hoje, e eu concluo aqui, é que a gente entenda que o Senhor não desistiu e não vai desistir de nós até o fim. Até que a gente tenha um encontro com o Espírito Santo que nos cela, que nos transforma, que nos liberta, que nos cura, nos leva a Jesus, que já está à direita do Pai, e nos faz ser cordeiros com Ele. Que hoje a gente ouça a voz do Senhor, que está clamando por nós. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, nos amou antes que nós o escolhêssemos. Que a gente hoje se volte para o Senhor. Que a gente entenda que Ele está chamando por nós. Eu sei que o mundo tem chamado a gente com muitas vozes, tem gritado muito, tem feito muito barulho. Mas a voz do Senhor é suave. A voz do Senhor é mansa. E não desistiu de nós. Ele não desistiu de mim e de você. A minha oração é que a gente se volte, que a gente abandone as distrações, que a gente abandone aquilo que tantas vezes tem ocupado o nosso coração, o nosso tempo, o nosso olhar. E volte para Ele enquanto é tempo, porque, como eu disse, Ele vai até o fim. A questão é, nós não sabemos quando é o fim. Nós esperamos, como crentes, a segunda vinda do Senhor. Nós esperamos o dia em que Ele virá e levar todo mundo com Ele, levará todos aqueles que acreditam nele. Mas a vinda dele pode chegar antes para mim e para você. Que a gente hoje se arrependa. Pare de ouvir tantas vozes e ouça aquilo que Ele tem para falar conosco. A minha oração, Senhor, é que haja um quebrantamento nos nossos corações. Que o Senhor possa fazer a diferença em nós. Que o Senhor nos faça mudar de rota. Que a gente, diferente de Caim e de tantos outros que não ouviram a sua voz e decidiram continuar no pecado, que a gente se volte para Ti, que a gente entregue de fato tudo que a gente é, tudo que a gente tem, e que a gente possa alegrar o Teu coração, estando perto, correspondendo ao Seu amor. A minha oração, Senhor, é que cada um que aqui está, cada um que vai ouvir essa mensagem depois, que
seja tocado por Ti, seja tocado pelo Teu amor, seja tocado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e que se sinta amado e abraçado, que se sinta filho, porque é isso que nós somos. Nós temos recebido tantos rótulos desse mundo, mas o mais importante de todos é que somos filhos. Que eu e você possamos lembrar disso, que a gente não abra mão de ser filho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós no dia de hoje, que a gente compreenda o valor da presença dEle, que a gente compreenda o chamado dEle para nós, que a gente possa separar um pouco mais de tempo para estar com Ele, que a gente possa ser mais parecido com Ele, porque a terra clama pelos filhos, pela manifestação dos filhos, que a gente se manifeste como filho. Essa é a minha oração hoje. Que o Senhor fale ao seu coração, que você tenha tempo com o Espírito Santo essa semana, para que Ele ministre sobre você, assim como Ele tem ministrado a mim, assim como Ele tem me feito olhar e mudar de rota. Em nome de Jesus, que como igreja a gente faça essa mudança de rota. Amém, Senhor. Coloque-se de pé, igreja. Adoramos o Senhor. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Cante isso, declara a bênção ao Senhor essa noite. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a gente mexeu. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Diz estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência
está buscando um relacionamento conosco, Deus. Então nos ensina, Senhor. Nos ensina que nós possamos voltar ao primeiro amor, a essência daquela adoração verdadeira, aquela adoração daquele primeiro amor onde nós deixamos tudo de lado, Senhor. Que o nosso foco será somente a Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Venha. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Só lembrando que hoje nós não tivemos a nossa ceia, semana que vem nós teremos a nossa ceia, novo tempo, amém? Então espero vocês lá, até semana que vem, em nome de Jesus, amém?